Wilson chamando Giane. Matheus, Odete, Caio. Beleza. Salve, Marcos. Salve, Luci. Joyce hoje já conseguiu entrar pelo do link, facilita, melhora para conseguir ver tudo. Como é que foi o trabalho de grupo semana passada que a gente iniciou? Como é que foi a troca de vocês? Vocês conseguiram se sentir bem? Foi tudo tranquilo? Eu sei que às vezes para parar, para fazer um trabalho, para olhar alguma coisa, ver um dado da Constituição não é muito simples, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade bacana para a gente poder desenvolver, para a gente poder trabalhar. É uma forma diferente, às vezes, de estudar, se sentindo mais historiador, pegando o documento na mão, vendo aquilo ali. Então, acho que é uma experiência que sempre vale a pena. Os outros estão gravando, está tudo bem. Eu queria começar a aula por isso. Então, aqueles que fizeram o trabalho semana passada, aqueles que estão com o trabalho aí, a rainha precisa te entregar? Não precisa me entregar nada. Eu quero que vocês falem as principais impressões, os principais olhares que vocês tiveram ali, ao ver aquele documento, a perceber aquele documento, a entender como é que aquilo funciona. Kátia estava lá, Gi estava lá, Ana estava lá, Marcos estava lá. Então pode um de vocês tomar a voz. Vou falar pelo meu grupo, Rainha, não está todo mundo aí. Eu sei, não tem problema não. Rainha, eu vou ter que achar aqui o papel onde a gente anotou, vou ter que ver no grupo, tá tudo bem, não tem problema não, mas eu queria que a gente começasse por isso. Querem que eu escolha quem comece? Então tá bom, eu escolho, não tem problema. Kátia, tudo bem? Vai, Kátia, tudo tranquilo. Então, estávamos eu, Marcos, né? Boa noite, professor. Boa noite. Então, nós ficamos com o artigo, entre o artigo 26 e 50, né? Uhum. E, assim, para falar a verdade, a gente, na hora lá, ficou meio Meio perdido, meio batendo a cabeça. falando algumas considerações próprias, né? Umas ideias que nós tivemos diante da leitura. Eu vou confessar por mim, que eu tive muita dificuldade, porque semana passada eu não estava bem de saúde, muito mal, febre, garganta, então eu não interagi tanto com os meus colegas, mas durante a semana eu procurei dar uma olhada com carinho, li o que o Marcos Vinícius colocou no grupo lá, né, muito importante a contribuição. A gente estava falando basicamente sobre os poderes, né, que são principalmente as organizações do Estado, a federação, a estrutura de poder legislativo da Câmara, né, o reconhecimento da autonomia dos estados, né, e, na verdade, que esse modelo era assim, tipo, meio que utópico, assim, no meu ver, na verdade, não foi o que na prática se colocou, certo? Certo. Marcos, eu achei ela elitista, né? Apesar de muito bem estruturada, como o nosso colega falou no dia, Marcos comentou, eles buscaram o exemplo da Constituição Americana, certo? Sendo que a gente quisesse fazer uma sociedade, criar dentro do nosso país uma estrutura federalista, mas isso não era possível porque poderia ser, mas não foi por conta das estruturas que nós temos aqui, né, políticas, né, temos até hoje, né, e criou-se essas
nós temos isso até hoje, né? É uma coisa oligárquica, como você mesmo falou na época anterior na aula, que a gente tem esse patronato, esse pessoal ainda hoje, famílias, que eu fiquei surpresa, eu confesso que eu fiquei surpresa, mas não absurdamente surpresa, mas fiquei surpresa de saber que tem gente descendente dessas pessoas desta época, quer dizer, ou seja, nós estamos ainda com esse poder na mão dessa minoria, dessa elite, né? E o nosso país aí já. E, rainha, não posso, porque senão depois eu vou começar a entrar em outros assuntos que não tem nada a ver com a Tá Constituição. bom. Né? Mas, assim, A gente. Continua. Continua. Aí, então, Te assim, ouvindo. Não precisa entrar nos aspectos políticos contemporâneos, não, mas é claro que todo o aspecto político ele é marcado por características. Uma coisa importante para a gente pensar é que uma elite política, ela não se faz somente, como normalmente a gente imagina, vinculada ao poder executivo. Aliás, normalmente você tem elites políticas se organizando em torno dos poderes econômicos e elites políticas se organizando em torno de poderes legislativos, que acabam gerando alguns grupamentos, e aí você consegue entender, até porque alguns cursos normalmente são considerados mais importantes que os outros. A medicina, o direito, normalmente são cursos que eles são tradicionalmente organizados como se você estivesse construindo ali de propósito uma elite que direcionaria esse país. E não só o nosso país. O fato da gente ser ou não federalista, o que é interessante, Kátia, é que a gente de fato tá? Ainda hoje, formalmente falando, nós somos uma federação. Nós temos estados federativos, nós temos organizações federativas, e elas, inclusive, têm representações. E a gente, nesse ponto, tem uma democracia bem interessante, porque a nossa votação de executivo, ela é uma votação direta e com soma total. Em outros lugares, o próprio exemplo dos Estados Unidos, ela é proporcional dentro das estruturas de cada um dos estados, dentro da quantidade de cidadãos e tudo mais. Então, a gente também não tem que ter complexo de vira-lata achando que a gente está tudo errado, apesar da gente ter um monte de coisa errada, que diga-se de passagem. Mas a gente teve os nossos avanços ao longo do tempo e a gente tem os nossos debates. Agora, elites se manterem no poder é algo que eu já fui mais crítico a isso, e não é que eu deixei de ser crítico a isso, mas eu tentei entender a lógica disso antes de pegar a crítica. Eu acho que a gente tem que trabalhar a ascensão social de maneira clara. Mas assim, quando você tem os instrumentos de poder a seu favor, você quer perder esses instrumentos de poder? Não. Não. E se você não quer perder esses instrumentos de poder, chega a ser muito estranho que esses grupos consigam diuturnamente, cotidianamente, se manter nesses poderes? Não, porque eles têm instrumentos que um passa para o outro, que o outro passa para um, que, não, mas alguém da família, mas você tem um da família que não vai, 10 que vão mantendo o nome, que vão criando, então você vai criando verdadeiras dinastias. Isso acontece em vários países do mundo. Isso acontece no Brasil. Então eu devo ter um posicionamento de aceitação em hipótese nenhuma. Uma coisa é a gente trabalhar e entender quais são os mecanismos. Outra coisa é a gente defender a naturalidade desses organismos e a gente começar a discutir como eles funcionam, como eles podem funcionar, que caminhos a gente pode ter dentro de cada um desses processos. Então, a Constituição de 1891, ela é esperadamente uma Constituição da mesma elite intelectual que a gente falou das poesias. Rainha, Eu. Também queria falar um pouco que a Constituição também ela é claramente uma filha da época dela, porque ela dá para ver claramente bastante
sendo como filho na era bem positivista, é uma Constituição bem positivista, como até você tinha dito. Então ela Exatamente. bebe muito dessa fonte da escola francesa, Sim. Perfeito, pode continuar. Eu tô com fone hoje, aí a minha voz, que normalmente vocês ouvem distante, ela precisa sair de mim até o computador, qualquer bocejo, dinâmica, processo, fala, vocês já estão ouvindo muito mais perto. Então, não tenho a impressão que eu vou cortar vocês. Não vou cortar, não. Pode continuar falando. Então, e isso fica bem evidente nos momentos que dão autoridade para o parlamento vetar o executivo e o executivo, coisa que na primeira oportunidade que o executivo teve de fechar a Câmara, ele fechou, né? Então, mas não cabe nós julgamento, né? Então, só que, como a própria Kátia falou, em teoria é uma Constituição bem fechadinha, tipo assim, ela é bem coesa pra época, né? Mas é, tem essas coisas, né? Ela é bem elitista porque permite só voto e entrada na Câmara ao pessoal alfabetizado e tem que ser cidadão também. E o que era ser cidadão nessa época também, tem tudo isso. E aí vem, de novo, como você falou, e para todos os documentos serve isso. Os documentos são frutos da sua própria época. Se os documentos são frutos da sua própria época, será que é possível não imaginar uma Constituição que não fosse elitista ou que não fosse relacionado àquele momento? A gente precisa, por exemplo, ponderar que a Constituição norte-americana é uma Constituição mínima e, mesmo assim, ela vai gerar conflitos, como, por exemplo, da Guerra de Secessão. A Constituição brasileira é uma Constituição articulada pelas elites, colocada diante das dinâmicas de partido político, onde o Brasil queria trabalhar uma modernização, mas é uma modernização direcionada. Se cada um tem a sua função e a plenitude do seu processo é atingir sua função, a Constituição está ali no sentido de estar garantindo esse processo, não é lógico? Sim. É bem, bem, bem maneiro. Beleza, show de bola. Fala, Samuel. Boa noite, professor. Como é que você está? Tudo Boa. bom? Graças a Deus, tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, já que você estava tocando no assunto de que uma elite intelectual, para se perpetuar no poder, ela cria mecanismos para se manter no poder, como a Constituição de 1891. Eu queria perguntar, porque uma coisa no sentido de que eu li na parte que o senhor passou para o meu grupo, que eles instituem os ministros do Supremo Tribunal Federal, e dizendo que eles instituem naquele momento. Eles instituem como vai ser a dinâmica. Eles vão ter cargo vitalício, que eles vão estar, não no topo, mas eles vão ter um pouco mais de poder do que alguns outros poderes em certos momentos. Eu queria perguntar para o senhor se essa é uma forma também dentro da Constituição de manter essa elite. Porque quem se torna ministro do STF em 1891 só é da elite. Não é um camponês, não é um ex-escravizado, é quem está na elite. Tem algum juiz, eu não vou nem no STF, tem algum juiz brasileiro que, em vias de regra, não tenha vindo de algum tipo de elite? Tem. Hoje talvez já tenham 5, 6 de 500. É muito difícil. E muitas vezes são exceções que comprovam a regra. O direito é um cargo fortemente hierárquico. As tradições vinculadas ao direito, e estudar o direito, e mesmo quando você vem de uma outra classe social, ele é altamente hierárquico. Então, qual é o papel de um processo de juizados ou de processos juizados? Eles devem ser, de alguma maneira, os guardiões, e por isso esse cargo ele pode ser exercido dessa forma. Eles têm limites dos quais eles não podem fugir, que são os limites da própria legislação. Por isso eles não legislam. Tá entendendo a lógica? Eles não legislam. Eles devem, em cima do legislado, fazer cumprir a legislação. Então você precisa ter ali figuras que, de alguma maneira, atuem com esse papel.
Isso vai funcionar na Suprema Corte Norte-Americana, isso vai funcionar acho que é juízes também, conselho de juízes, alguma coisa assim, dentro da Inglaterra, isso vai funcionar no STF. A França também é STF, uma variação da linguagem, mas STF, onde o papel central é, sim, eles têm mais poderes, eles têm um papel, mas eles têm uma desvantagem. Eles são guardiões daquilo que está proposto como lei, e eles não legislam. Rainha, mas quando se cria a jurisprudência? Quando se cria a jurisprudência, é interpretação sobre o legislado. É súmula, é decisão, uma vez que aquilo ficou em aberto, para que você tenha um procedimento a ser repetido. E aí você passa a reproduzir aquele entendimento. Se aquilo não for considerado correto, ou se aquela clareza não tiver instituída, você entra em novo processo legislativo e faz a devida alteração da lei. Então, recupero. Sim, é elitista. Sim, é a ideia de manutenção. E sim, é uma ideia de manutenção que existe em todos os centros. Você tem determinados núcleos que são guardiões daquilo que garante ou que submete a todas as figuras governamentais, que é a lei, que é o conjunto legislativo. Por isso eu pedi para vocês observarem a Constituição. Já respondi? Perfeitamente, rainha. Vamos lá. Então, mas eu quero ouvir mais dos outros grupos sobre a legislação, sobre o que viram, sobre o processo. Vamos lá. A Kátia já falou um pouquinho, o Rodrigo levantou um pouquinho, mas não sei se querem complementar alguma coisa. Samuel fez uma pergunta, mas se depois quiser apresentar o grupo dele, vamos lá. Bora, quem é? Tinha outras pessoas presentes aqui do grupo. Professor, grupo, boa noite. Maria Lucia, boa noite. Bom, na verdade, eu acabei não localizando o meu grupo durante a semana, discuti um pouquinho só com a Mona Lisa e meio que acabei levantando algum material aqui sozinha. E assim, eu senti um pouco de dificuldade de resumir aqueles artigos lá, mas, de modo geral, o que mais me chamou a atenção foi justamente o que os colegas já pontuaram aqui, uma certa discrepância, né, entre o que estava sendo pregado com o que, de fato, estava acontecendo, né? Então, continuou sendo algo para a minoria, né? Então, assim, tem a questão de dar autonomia para os estados, municípios. Então, assim, tem alguma ideia boa, digamos, mas, por outro lado, tem também a continuidade, né, desses privilégios apenas para uma parte, né, da população. Então, foi algo assim que chamou muita atenção, porque parece que uma coisa acaba desdizendo a outra, né? Então fica muito incoerente. Então parece que é uma coisa assim bem, quase que fantasiosa até, né? Porque na prática acho que não se aplicou, né? Tanto o desenvolvimento assim. Então, de modo geral, foi o que me chamou muita atenção, né? Muito bom. Sim, perfeito. Você sabe, Luci, que tem uma coisa que é interessante. De maneira geral, a Constituição foi muito aplicada nos grandes centros. A Constituição foi muito aplicada dentro daqueles espaços, daqueles recursos que é esperado que uma Constituição funcione, que uma Constituição institua, que uma Constituição para os rincões, para os sertões, para os espaços abertos do Brasil, isso não se torna necessariamente uma realidade. Por alguns motivos bastante simples. Sistemas de comunicação ineficiente, organização política muito voltada a uma elite.
Então é como se o papel de fazer política, de novo, isso ainda é bastante vivo no nosso país. O papel de fazer política, ele parece ser atribuído a alguém da qual as populações não têm uma relação direta, e esse alguém que as populações não têm uma relação direta, eles são pessoas vistas com desconfiança. Tem um traço nessa Constituição que quem estuda, quem trabalha com o movimento negro chama muito atenção, que é o cuidado em criminalizar práticas relacionadas a determinados grupos e segmentos brasileiros. Então você tem uma preocupação em fazer uma Constituição muito trabalhada em aspectos da moral, mas uma moral muito europeia, dentro da maneira da gente pensar e dentro da maneira da gente organizar a própria relação de Brasil. E isso é muito claro, assim, de alguma maneira. Isso é muito forte, de alguma maneira. A gente tem algumas formas de conseguir comprovar isso. Eu gosto muito de comprovar isso com a arte e mostrar como, de maneira geral, a arte, muitas vezes, ela revela essa característica. Então, quer dizer, eu já mostrei pela pintura, eu já mostrei pela pintura, olha, eu já mostrei pela intelectualidade, eu já mostrei pelos legisladores, e agora eu vou mostrar um pouquinho como a arte, como a gente consegue trabalhar um pouco esses elementos, entendendo como esses poderes políticos eles passam a fazer parte da construção de uma idealização de Brasil e que essa idealização de Brasil e esses movimentos de idealização do Brasil, eles acabam retratando, colocando sempre esse olhar, essa figura de um Brasil que ainda será, um Brasil que ainda está no processo para ser tudo aquilo que ele almeja ser ou que ele um dia pode ser. Então, é um fenômeno, e é um fenômeno que eu considero muito interessante para que a gente consiga estar trabalhando nesse momento, e como isso está na Constituição. Criminalização da moral, criminalização dos costumes da população afrodescendente. Por quê? Por que isso era tão importante? Porque, ao mesmo tempo, a preocupação com a laicidade, com a presença, o Brasil continua cristão, mas tem liberdade de culto, tem liberdade... Quais são os aspectos que alguma coisa estão? Mas a Constituição não era para garantir uma democracia, uma transformação. Quem falou? Quem falou? Eu posso te dizer que não, muito tranquilamente. A Constituição ela vai ter muitos papéis, mas eu preciso entender que uma legislação, entendam bem o que eu vou falar, uma legislação, ela sempre atende principalmente aos principais interesses dos grupos que estão dentro das condições de poder, ela é um garantidor. É uma demanda social. E se é uma demanda social, o que eu vou fazer? Você vai dizer assim, não, rainha, mas não é possível que eu não tenha uma outra maneira. Sempre tem, mas não vai deixar de ser uma demanda social. Não vai deixar de ser uma estrutura que faz parte dos mecanismos. Não vai. É essa estrutura, é esse conjunto de elementos que a gente vai sempre perceber. E aí, quando você consegue perceber isso, a gente vai chamando a atenção, vai dizendo, cara, então a legislação, ela não representa uma garantia de plena democracia. Não, já falamos que isso aqui a gente está lidando com uma república. E se é uma república, cara, ela tem que garantir a administração da coisa pública. Quem falou que ela é garantidora de paz, de justiça social? É justiça social se a coisa pública estiver ameaçada. Se a coisa pública não estiver ameaçada, mais ou menos. Vamos discutir isso aí. Ô, Rainha, Eu. você falou isso aí, me bateu um negócio aqui. Então é por isso que alguns países, por exemplo, o Congo é a República Democrática do Congo, porque república e democracia não se Não são a mesma entrelaçam, coisa. não são a mesma coisa. Elas podem Não se são a entrelaçar, mas mesma não são a mesma coisa. Não. República é a administração de membros aonde eles têm o papel de fazer a garantia e a leitura para o coletivo. Ponto.
não tem nenhuma garantia de que uma república, a administração da coisa pública, seja representativa de democracia. Nenhuma. 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 Rainha, mas eu imaginou errado. Nenhuma. Nenhuma. Ela pode? Pode. Ela, se ela é, ou se ela se pretende democrática, ela tem outros papéis? Tem. Agora, a ideia de que naturalmente nada. Naturalmente, de jeito nenhum. Não, até existia, tá? O debate democrático já existia ali nessa época, mas no Brasil, peraí, não, que bagulho que escravizados votem. A gente já tem que eles não sejam mais escravizados, está querendo muito. Aí tu diz assim, pô, mas, cara, são as construções e as transformações. Falo sempre das imagens para a gente entender o peso, para a gente entender o peso e a importância para a gente reconhecer o peso e a importância das populações afrodescendentes no Brasil, vocês precisam perceber que todos os modelos que estavam sendo discutidos nessa sociedade eram modelos de desaparecimento. Eram modelos de desaparecimento. Então, se todos os modelos eram desaparecimento e ainda você consegue se manter forte, vivo, existente, isso é um sinal de uma cultura poderosa, porque a tendência enorme era uma tentativa de um apagamento ruidoso. E isso chama a atenção. Isso deveria chamar muito a nossa atenção, sabe? Isso deveria chamar de fato muito a nossa atenção. A ideia do higienismo, a ideia o higienismo é uma forma, mas tem outras. Tem a própria frisologia, né? Sim, frisologia, com certeza. Eugenia. O branqueamento, eugenia. E, rapaz, aqui o que não falta é teoria. Aqui o que não falta é teoria. E teorias complexas. O das contribuições intelectuais, que houve bastante, né? A questão a contribuição agrária, né? Com várias e várias técnicas e tecnologias que eles trouxeram e mantiveram, e criaram, e adaptaram, e isso foi propositadamente apagado, tentaram, né? Apagar. Caiu no esquecimento social, eu acho. Eu vejo isso, sabe? Eu não sei se caiu no esquecimento social e eu gosto muito de trabalhar sobre essa dinâmica. Se tivesse caído num pleno esquecimento social, a gente nem tomaria conhecimento desse processo, e não é fato. A gente toma conhecimento desse processo, esse processo é uma parte importante dos nossos debates, e o fato é, por que muitas vezes a gente não se acostumou a lidar com isso, a gente não se acostumou a entender esse processo, a gente não se acostumou a perceber isso de alguma forma como parte do nosso processo de construção, entendeu? Me chama muita atenção de verdade esses movimentos, no sentido da gente entender a força disso. Pelo amor de Deus, a força é muito grande, muito indiscutivelmente grande. Porque se não fosse uma força tão grande, não teria, cara. A sobrevivência disso seria zero, e não é. A sobrevivência disso mostra o quanto ela é icônica, o quanto ela é forte, o quanto ela é importante. Não é, essa coisa não está nem de longe apagada, e é muito bom que ela não esteja apagada. E é um exercício a gente pensar sobre isso, entendeu? Quer falar do Teatro Experimental do Negro, Rainha? Poderia colocar isso, mas ali ele estava ainda no momento de recuperação, né? O Abdias, quando ele começa a trabalhar com essa temática,
ele já está trabalhando uma lógica de recuperação, mas eu consigo pensar mesmo antes, cara. Os jornais sindicais dentro das fábricas, os jornais de movimento negro no início do século XX, eles já mostram que essa cultura que a gente acabou de perceber que talvez ela tivesse naturalizada como perdida, nunca foi uma realidade. Nunca foi uma realidade, ela nunca foi perdida. E justamente por nunca ter sido perdida, é que é forte a gente entender esses mecanismos, é forte a gente entender esses processos, é forte a gente entender o peso dessas dinâmicas de uma maneira muito, muito clara, assim. E eu acho muito doido como a gente esquece disso com muita facilidade. É forte. É um movimento inegavelmente forte, sabe? Eu penso que ele é forte, Rainha, mas também penso nas constituições posteriores, até chegar na cidadã. Você levantou a bola de que não é porque é uma república que Mas ela é peraí, eu não estou democrática. falando da Constituição, eu estou falando Não, sim, eu da só liguei tradição uma coisa com a outra. afro-brasileira Sim. que se mantém independente dessa negação. As constituições a gente vai ter um monte aí, Não, Jair. não, eu queria jogar a Constituição de 88, por quê? Porque você foi falando da tentativa de apagamento e de uma sobrevivência de uma cultura forte, como o movimento negro ali nos anos 70, nos anos 80, que eles vão se unir mais É ainda. antes, Samuel, é isso que eu estou querendo te dizer. A gente acha que só tem movimento negro influenciado pelos americanos na década de 60 e 70, e não é. Esses movimentos eles estavam lá do início do século XX. Esses Rainha, movimentos. durante a aula com a professora Josélia, ela Uhum, levantou uns documentos, fez a gente se debruçar sobre alguns documentos, que eles davam conta de algumas pequenas revoluções de negros dentro da sociedade que eram registradas pelos delegados. uhum. E ali, assim, tipo, porque apanharam muito, porque eles tinham conseguido, existiam alguns tipos de, como vou dizer, conflitos que eram mediados e a população negra ativa. Isso me chamou a atenção na época, porque eu estava com um pensamento muito pequeno com relação a isso, né? A gente estava pensando sempre do negro escravo dentro Uhum. de uma senzala, aquela coisa sofrida, coitada, não, só que não, ela abriu os nossos olhos e disse, não, eles não estavam só presos dentro da senzala, esperando o seuzinho separar, tirar eles de lá, não. Eles estavam ativos dentro das suas realidades, se colocando de alguma forma. Então, assim, a abolição não foi um fato criado ou colocado só pelas pessoas brancas, muito pelo contrário, né? Essa revolução toda partiu do povo negro também. Então, aí esses delegados, eles colocavam lá alguns registros, e tem alguns historiadores que fizeram algum trabalho com relação a isso, e ali, assim, super interessante, porque vem colocando ali a negra, forra, fulana de tal, Uhum. diz que o senhor que a forreou bateu demais em alguém lá, ou É a um capuz contestação à bateu. justiça. Exatamente. Então, existe esses registros, e esses registros são interessantes porque mostra mais ou menos isso que a gente está falando aqui, desse movimento. Claro que não é questão cultural em si, mas se você olhar, como a gente está falando aqui, não estavam passivos, e eles estavam tentando se mostrar, se colocar, né? Aí eles não eram vistos como cidadãos, obviamente, né, gente? Não eram vistos como cidadãos. Mas vamos lá, calma. Vamos entender isso melhor. Deixa eu arrumar as questões, que eu acho que são duas questões diferentes. A primeira questão é a ideia de que eu tenho uma Constituição em 1891, que ela é branca, europeia, positivista e tradicional. Por conta disso, ela criminaliza costumes de qualquer outra população que não seja essa. 2.
a ideia do peso e do processo cultural, de como, independente das dinâmicas legislativas, os grupos e as formas, elas continuam existindo, se organizando e se estruturando. E por isso que eu estava respondendo. Quando o Samuel ele levanta na Constituição de 88, que a gente fala em direitos, Constituição Cidadã, tal, falei, não, esses movimentos são antes. Aí quando ele perguntou, o movimento do Abdias, eu falei, estou falando de antes. E não é a ideia de que a passividade de um estudo anterior, que muitas vezes existia, versus a ideia da participação ativa do grupo. Não, a gente está partindo disso pacificado. A gente sabe que tem atuação política, atuação presente, mas existe um fator além, que é da própria ideia de que as culturas e essas identidades, independentes de ideais de democracia, existem e se fazem presentes. Porque a legislação não representa o melhor ou o ideal para um país. Ela representa sempre um retrato das elites, das disputas, do que pode estar colocado dentro de uma determinada época. Consegui explicar melhor agora? Kátia e Samuel. O que o senhor explicou, assim, meu entendimento, a legislação está sempre do lado da elite, porque são sempre compostas por elas, constituídas por elas, e o senhor está falando mais de uma sobrevivência, assim, entre aspas, né, marginal. Não, cara, é isso que eu estou querendo tirar. Sobrevivência Vamos lá. cultural, certo? Vamos lá. Uma resistência cultural. Não é só uma resistência cultural, é um sentido de existência, é um sentido de uma outra forma de presença, esse sentido de uma outra forma de reivindicação. A legislação, ela também vai atender grupos marginais, ela sempre vai dialogar com grupos marginais, muitas vezes para preservar as próprias dinâmicas sociais, e não necessariamente porque elas são positivas ou porque elas se tornaram populares. Eu estou querendo chamar a atenção para a complexidade da República Brasileira que está sendo constituída ali. Ela teoricamente é federalista, mas ela não vai conseguir, o conjunto legislativo nem de perto vai conseguir atingir a complexidade nacional. Quando os dois primeiros grupos falaram, eles levantaram assim, a Constituição não atingiu o seu objetivo, a Constituição não chegou a seu termo. Eu falei, cara, quem falou? A Constituição não é o todo, ela é parte de um mecanismo, de uma engrenagem que a gente entra e analisa. Consegui agora? Eu explico de novo, só quero saber o que mamão com açúcar essa aí, né, professor? Nem tanto. Essa última explicação. É bem complexa. Mas é legal, não é, cara? Porque assim, você imagina que você pega... É menos que teoria e prática. Quem falou foi o Diego. É menos que teoria e prática, Diego, porque assim, na teoria ela nunca prometeu nada diferente. Cara, na teoria ela prometia isso aqui, ó. Quer ver? Ela prometia isso aqui. Bandeira positivismo. Brasil, pintura. Cadê a imagem? Achei. Essa imagem está lá no Senado Federal até hoje. Quem tá mal aí? Tá sem voz, o Diego, tá bom. Vamos lá, mas eu vou te mostrar aqui, Diego. Ó, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Agora não, Senado, não quero receber notificação nenhuma, não. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Tá? Isso aqui é um quadro do Pedro Bruno, do início do século XIX, onde ele está produzindo, é um quadro positivista sobre a Constituição da bandeira brasileira, ok? Você pega esse quadro, você está dizendo que esse quadro, ele está com uma bandeira que está em construção para construir uma ideia de nação, sim ou não? Uma criança que abraça, a própria ideia dela está sendo costurada às mãos dos povos, às mulheres, uma pátria gerada
a partir daquele momento, ok? Ok, professor. Ok. Quando você pega essa imagem, você está querendo construir um discurso. Qual era o discurso da Constituição brasileira? Qual era o discurso do positivismo? Qual era o discurso? Nós estamos construindo uma nação, ok? Uma nação precisa de líderes. Uma nação precisa ter direção. O que está escrito na nossa bandeira republicana? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Então, eu não posso olhar o que está escrito na Constituição diferente do que eu olho para quando eu vejo essa imagem da bandeira. Isso aqui é um discurso real, não é uma idealização daquilo que está sendo buscado e que está sendo direcionado. Fala, Rodrigo. É mais uma curiosidade, Rainha, porque, por exemplo, assim, nos Estados Unidos teve vários países lidaram com a sua população de ex-escravizado diferente. Tipo assim, a Argentina lidou meio que parecido que os Estados Unidos, né? Tentando mandar alguma parte do pessoal. Os Estados Unidos na guerra da secessão tentou mandar o pessoal para a Libéria, né? O Brasil teve algum movimento parecido? Teve, a gente teve os nossos retornados, uma série de retornados volta para Angola, e no Brasil tem uma característica dos retornados que é muito interessante, que muitos navios foram organizados por eles mesmos. A gente tem uma característica própria, foi antes da abolição. A gente faz isso antes da abolição. Nos Estados Unidos, esses movimentos da Libéria e mesmo da Argentina foram muito pequenos, tá? A boa parte das disputas ali, elas caíram no branqueamento. Argentina e Uruguai se branqueiam de maneira ostensiva e depois você vai dificultando as condições da população até utilizar aquelas figuras nas frentes de batalha. O Brasil não tinha nem condição de fazer um processo como esse, porque só se a gente fizesse uma guerra mundial nós mesmos, não dá para pegar todo mundo, entendeu? Mas acreditava-se que com o tempo, por exemplo, assim, eu vou trazer imigrantes, com o tempo a gente vai miscigenando até ficar todo mundo do... Isso, tinha esse pensamento ou não? Deixa eu te apresentar o quadro. Tem até quadro. Caramba. Tem a maldição de Cã. A rendição de Cã. A maldição é... Vocês conhecem Cã? Não. A tradição bíblica Personagem conta. bíblico. Sim. Isso, que os filhos de Noé... Sim, Isso, os filhos de Noé... um dos filhos de Noé, Cã, ele teria rido da nudez do pai no momento em que foi o pai... amaldiçoado, né? Isso. Desculpem os termos, tá, gente? É só para poder explicar. No momento que o pai encheu o pote, ou bebeu demais, diante daquela situação, ele riu da nudez do pai e o irmão dele foi lá e atendeu, foi de costas, não viu, e aquela maldição teria dito, como tem a ideia, seus herdeiros serão marcados e na pele estará expressa. Você trabalha a ideia de que o homem negro ou as pessoas com a pele da cor preta, elas são frutos dessa maldição, são herdeiros. Cara, isso ainda existe no discurso religioso, apesar do absurdo e não ter nenhuma base, mas ainda é utilizado como a cor da pele e como um processo. Esse quadro é do Benedito Lacerda. Benedito Lacerda? Não. Modesto Brocos. E esse quadro do Modesto Brocos, dá uma olhada nele. Ele é um quadro do início do século XX, ele representa exatamente esse ideal. Uma mulher preta agradecendo aos céus porque teve uma filha, olha a cor dela, mais clara, a cara do imigrante não valendo nada com essa cara, tendo o filho, olha lá, a tradição, finalmente você chega. E o branco abençoando, uma pede, o outro concede. Tá vendo? Loucura. Esse era o ideal. O Brasil manda representantes para o Congresso eugenista, aí sim, Benedito Lacerda, em 1920, que faz uma previsão que até o ano 2000 o Brasil não teria mais negros. Toda a população brasileira seria branca.
Não é bem loucura, é projeto. É projeto. Projeto eugenista é isso aí. É É projeto. trabalhar com esse discurso, trabalhar com o discurso de É que isso o negro mesmo. é uma maldição para nossa sociedade, que os brancos são a bênção. Vão É, curar essa maldição, mais ou menos E assim. isso tinha bases científicas sendo discutidas na época, que pessoas que defendiam que o mestiço ele era a pior qualidade de sujeito que poderia existir. Então o ideal era que... Ih, fiquei rosa, rapaz, olha. Então o ideal... Daqui a pouco isso volta ao normal. Não sei como é que ele vai, nem como é que volta, não. Então o ideal era você escolher uma raça. E, óbvio, nós escolhemos. Escolhemos virar brancos. O Brasil tem ainda hoje uma forte questão do colorismo por conta desse processo. Isso teve discussão essa semana, quando o Mano Brown, ele, segundo os autores, ele provoca ali a Camila Pitanga por conta desse processo ao adotar um mulato. Não, mas o brasileiro gosta da mulher negra, gosta de uma idealização de corpo, gosta de uma idealização de sexo. Nada tem a ver com a ideia de casamento, beleza, importância. É extremamente complicado, entendeu? É um olhar de uma sociedade, Lúcio. É um olhar de uma sociedade. É o mesmo olhar onde a gente não olha com o mesmo carinho, não olha com o mesmo cuidado, mas dá uma olhada na primeira missa. Primeira missa do Vitor Meirelles. Veja se é tão diferente assim o olhar do colonizador e do colonizado ali desde aquela estrutura. Cadê o quadro? Peraí que tá abrindo o quadro do Vitor Meirelles. Clássico. Todos vocês viram, e é muito interessante como é que muita gente trabalha com esse quadro do Vitor Meirelles como se fosse um retrato de fato, muita gente. E eu fico muito chocado com isso. Não, total. Desconfiado, desdém. É aquela coisa de marra mesmo, entendeu? Enfim. Olha o quadro da primeira missa e repara. Olha como é que você retrata a ideia dos povos indígenas versus o retratar dos homens brancos. O ordeiro versus o desordeiro. O estranho e olha como é que isso está retratado. Isso está tão diferente assim. É o selvagem e o civilizado. É claro. Mamando como se fossem animais, colocando... É maneira, descobrindo a verdade, olha o detalhamento, olha como é que a proporção áurea tem o cuidado de trabalhar a construção dessa imagem. Até a luz do quadro incita isso. Isso, a sombra versus a claridade, onde você está tendo ali, é total. Total. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a perceber com muita clareza que tipo de olhar você está construindo ali, que tipo de perspectiva você está construindo ali, que tipo de idealização você está perseguindo ali. Então, quando a gente fala da formação da República, da instituição da República, a gente muitas vezes vai direto para... vamos ver como é que foram os governos de Deodoro Floriano. Amigos, os governos de Deodoro Floriano é uma parte pequeníssima do Brasil republicano. O conjunto de disputas, o conjunto de processos, o conjunto de valores, ele é muito mais amplo. E por isso eu pedi para vocês fazerem a análise e veja como é que a gente, de uma Constituição, a gente está conseguindo discutir eugenia, a gente está conseguindo discutir arte, a gente está conseguindo discutir ideal de Brasil, a gente está conseguindo discutir positivismo, ideal de positivismo, a gente está vendo como é que era uma Constituição elitista, voltada a determinada cidade, como o federalismo ali tem muito pouco a ver com os ideais de federalismo estadunidenses e muito, muito a ver com os ideais federalistas que a gente trabalha aqui no sentido de garantir uma autonomia aos produtores colocados ali. Tem a questão do voto, mas, cara, é muito interessante como a questão do voto é super valorizada. Ei, rainha ficou maluco agora. Não, calma.
Uma coisa é os mecanismos de votação, quando você passa a trabalhar a melhor forma de divulgação, acesso, possibilidades, e ainda hoje é problemático, imagina, total, continuidade, ruptura. Então, conforme você tenta perceber esses aspectos, você tem que entender todo o coletivo que a gente está vivendo aqui. Todas as relações políticas que a gente está vivendo aqui. As elites, o federalismo é tremendamente interessante com um devido cuidado, mas pela manifestação e pela ideia de você manter o seu domínio local e as suas estruturas de poder e domínio local. Então, quando você pega isso aqui, ó, deixa eu botar o certinho. Quando você pega isso aqui, ó, vamos começar a aula. Isso é uma aula de um outro curso que eu estou trazendo aqui. Quando você pega isso aqui, a gente está justamente vendo a arte brasileira do século XIX e a gente está vendo as dinâmicas do processo de resistência na arte brasileira e como isso está colocado ali no século XIX. Então, ao mesmo tempo, você consegue ver que tem uma arte marginal e tem os sentidos de uma arte marginal que deixa a gente compreender alguns fenômenos interessantes. Eu vou colocar só um trecho desse vídeo, que eu acho ele realmente interessante, para que você consiga entender o sentido dessa arte marginal e como a gente está constituindo esse mecanismo de transição a partir desses olhares. É uma aula da professora Lohane, que eu particularmente gosto muito. Eu queria compartilhar com vocês só um trechinho. Olá, sou Lohane Mendes, mestra em História. Partindo da provocação do tweet do poeta Sérgio Vaz, a gente pode pensar quais são os aspectos que relacionam arte e marginalidade na contemporaneidade. No tweet, quando os internos da Fundação Casa relacionam, entendem que Negro Drama, a obra dos Racionais MCs, é poesia, é, portanto, arte, há uma compreensão de que a arte marginal, muitas vezes, traz em palavra, traz em linguagem, um sentido de uma experiência periférica. Negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela assim, longe, meio ofuscada. Para entender a arte marginal, a gente tem que entender as relações entre centro e periferia. O que condiciona, o que delimita, o que fica à margem do que entendemos como arte, né? Essa expressão, como, seguindo o exemplo, do Negro Drama, nos mostra que a arte marginal, ela traz uma pertença e que é imprescindível relacionar uma situação da própria sociedade à produção desse material artístico. A vida mostrou que existe um só caminho, Nordeste no topo do topo do topo, fazendo dinheiro e viajando o Brasil. Bate cabeça, ladrão, bate que bate cabeça, ladrão, é o desgraça, e chefe mestra, rap sujo proibidão, rap sujo proibidão. Essa tal cidade é muito gigante, tem arranha-céus e fumaça no ar. Essa tal cidade é tão intrigante, ela faz sorrir, mas também faz chorar quem não. Para pensar as definições de arte marginal, além dessa definição do que fica à margem, é entender o que é o centro nesse sentido. É o centro que organiza simbolicamente o que é a arte, são as instituições que legitimam expressões artísticas enquanto arte e, por se definirem enquanto centro, acabam relacionando-se à periferia dessa forma. Um exemplo disso nós entendemos poesia, assim como os internos da Fundação Casa, como aquela literatura que procuramos em livros, os grandes poetas que formam a nossa arte, a nossa cultura. Entendemos como literatura marginal o poeta como Sérgio Vaz, o Ferrez, ou quando a gente pensa em formas mais atuais de lidar com a poesia, como os slams, o movimento Slam das Minas, por exemplo, ou mesmo grupos de rap como Racionais MCs, o Emicida, ainda que esses grupos eles se relacionem com o centro, estejam
aparecendo nas grandes mídias, lancem álbuns, estejam articulados em gravadoras e até mesmo com edição de filmes, como é o caso do Emicida, o que eles trazem enquanto linguagem, o que eles trazem enquanto tema, a pertença, os assuntos elaborados partem de uma periferia, partem do que está à margem da organização social. O Emicida é uma exceção que confirma a regra, né? Por mais que ele tenha conseguido chegar em alguns lugares que a maior parte dos meninos pretos de periferia não chega, a referência dele não é de uma experiência inventada. Ele realmente viveu aquele cotidiano. Quando ele canta sobre a mãe que saía de casa para trabalhar antes do sol, ele está realmente falando de algo que aconteceu com ele e algo que... Então, ele não fala de um observador, simplesmente, que acha que vou incorporar isso ao meu trabalho porque eu quero entrar no tom do rap, né? Ele está fazendo algo com uma verdade e algo que é muito comum e que faz com que tenha essa pertença, né, na arte marginal, é que quando ele canta sobre uma realidade que ele viveu, ele está falando de uma experiência coletiva, que é compartilhada por todos que estão ou que já estiveram naquela mesma realidade social. Quando ele canta Levante e Anda, a gente pode usar como estímulo o Levante e Anda, mesmo se você não passou por uma mesma situação. Diante de processo e entendimento do que é um debate de um Brasil que não é só central, a gente consegue perceber que uma coisa é a idealização da Academia Imperial de Belas Artes. Uma coisa é a construção de todo um sentido que a gente normalmente relaciona com o ideal de arte brasileira, relacionado a essas grandes produções, a pintura dos grandes quadros e da ideia de um contador de uma história formal de Brasil. Uma outra coisa é a gente perceber que, para além dessa história formal, para além dessa história que normalmente é retratada, existem olhares que vão além disso e que esses olhares são fundamentais para que a gente consiga perceber aquilo que estava sendo negado, aquilo que estava pensando no oposto, quem é o outro, quem é o selvagem, quem é a barbárie, quem é que é o corpo dessa sociedade diante dessas grandes disputas e dessas grandes invenções. Então, se 1808 é um marco de um ideal português, de um ideal nacional trabalhado por essas figuras e que vai ser pintado em verso prosa idealizado, a partir de 1850 você começa a ter primeiro os olhares ainda dessa elite para uma leitura crítica, como você percebe no Rugendas, depois você consegue um processo onde esse quadro, para mim, do Miguel Navarro Canizares é fantástico, que aí você vê a ideia do presente, quer dizer, alguém recebe um presente, então essas populações recebendo um presente, ainda que você tenha alguns poucos, uma imagem de um homem negro aqui, é uma figura do presente, e aí você passa a constituir ainda como na mesma sequência, reparam, personalistas, continuidades, poderes, e quem é o resto? Quem é que está diante dos demais? É aquele que vai estar aparecendo na polícia? É aquele que vai estar sendo controlado? É aquele que, de alguma maneira, vai estar retratando as disputas fora dessa relação? Quando o Vidigal, por exemplo, vai estar mostrando a figura do Casa de Vidinha, você está tendo um outro olhar para uma presença aqui. Quando você começa a pensar sobre os debates que o Defeitos de Cor te leva, você está abrindo um outro debate sobre as percepções. Mas eu tenho grupos se levantando, eu tenho vozes, eu tenho leituras, eu tenho um Brasil muito mais amplo para poder perceber isso. Esse vídeo também é fantástico, não vai dar tempo de eu passar, só mostrar o iniciozinho para que a gente possa ter um pouco dessa experiência. Um Defeito de Cor é o título do romance histórico de Ana Maria Gonçalves. Nele, a autora conta a história de Querinde, que conhecemos como Luísa Marim.
ela é a mãe de uma das figuras mais importantes para a história do Brasil, o advogado, abolicionista, escritor, poeta Luiz Gama. Figuras como Luiz Gama, Machado de Assis, Lima Barreto e tantas outras são constantemente apagadas ou embranquecidas na história do nosso país. Pergunto a você que me assiste agora se a imagem que você tem de Machado de Assis é de um homem negro. Esse apagamento, esse embranquecimento é algo muito recorrente e faz com que a gente não reconheça o papel da contribuição da cultura negra para o que entendemos como cultura brasileira. A construção histórica que separa negros, brancos, europeus de indígenas tem a ver com até essa definição de cultura brasileira. Uma nação é constituída através de alguns mitos fundacionais, como eventos que celebram e que marcam a história dessa nação. Pois bem, entendemos Brasil, aprendemos Brasil, a partir de um desses mitos fundacionais que existiriam 3 culturas que formam esse aglomerado de coisas que entendemos como brasilidade. Só que a maior parte dos textos que dão conta desse mito trazem nas suas escritas, nas suas reflexões, nas suas construções, a história de que há uma cultura maior, mais forte, que recebe a contribuição de outras culturas menores. É um modelo de hierarquizar a sociedade. É um olhar que chamamos de olhar brancocêntrico, que traz a contribuição do branco europeu ou branco simplesmente, como a mais importante. É um modelo que hierarquiza a cultura através de critérios de raça. O olhar eurocêntrico não só define o que é bom e o que é arte. A definição vai seguir, a gente vai estar colocando e você vai conseguindo perceber um pouco disso a partir dos olhares. Por exemplo, o que a Kátia estava fazendo referência tem a ver com um material encontrado no Museu da Polícia Militar, onde você tem uma série de materiais que foram encontrados lá que retratavam elementos da cultura negra e que muitas vezes não estavam sendo trabalhados, discutidos ou colocados. Um samba antigo que faz referência às transformações da sociedade mostra justamente esse Brasil não central. É claro que eu estou numa periferia, como a do Rio de Janeiro, mas a área suburbana do Rio de Janeiro, ou melhor, da capital, ela já revela algumas coisas sobre isso. Não sei se vocês conhecem essa música do delegado Chico Palha, que o Zeca Pagodinho canta. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não queria nem samba nem corimba na sua jurisdição. Ele não prendia, ele só batia, o que é um comportamento típico para o escravizado. Você não prende um escravizado, você não leva um escravizado à lei, você bate. Você faz ele cumprir ou faz ela pagar sobre isso, você bate. Você acaba com essa cultura. E aí você vai vendo a resistência dessa cultura se manifestar a partir desses processos. Então, você tem, de um lado, um código que vai ser... O Código Criminal brasileiro não vai ser alterado com a chegada da República. Ele só vai ser intensificado dentro das bases aonde ele está colocado. E aí você começa a ver como essa cultura, ainda assim, se faz presente com imagens como a do Rugendas. Você consegue perceber como isso está presente quando você vai ver a dinâmica de trabalho, as formas de colocar, como essa cultura, de alguma maneira, consegue aparecer e se tornar dinâmica da sociedade, ainda que ela estivesse sob uma situação de opressão, ainda que ela estivesse sob uma situação de exclusão. Ela vai ter recursos, ela vai ter formas, ela vai ter elementos. São retratos de uma cidade como a do Rio de Janeiro, com a figura colocada dos barbeiros. Isso é extremamente bem retratado com as figuras do Rugendas, do Debré, e que de alguma maneira a gente não conhece e começa a apreciar e ver um outro tipo de olhar. Você começa a ver uma arte como a dos balangandãs e muita gente observa por que a preocupação, por que as tradições das populações afro-brasileiras ou das periferias terem a ostentação física de pendurar os cordões, os anéis, as pulseiras, porque era onde você tinha, era como você representava, era como estava colocado essa estrutura. E aí você começa a ver
Tem autores e pintores que você nunca conheceu e que estavam produzindo homens e mulheres negros dentro desse novo Brasil republicano. Então você tem um Estevão Silva, você tem um Zanon, e você começa a dizer o seguinte, cara, cadê essa arte que a gente não viu? Cadê esses olhares que a gente pode perceber? Cadê a voz dessas mulheres que de alguma maneira passa a ser colocado? E aí eu vou descobrir o quitute, eu vou descobrir o papel delas, eu vou descobrir cada um desses elementos sobre como essas alegorias elas são colocadas, mas ao mesmo tempo eu tenho a idealização que o Belmiro de Almeida coloca de uma forma muito clara. Eu tenho todos os conjuntos do destaque para um e da negação do outro. Eu tenho a maneira como eu retrato essa mulher, eu tenho os arrufos, essa coisa, mas eu tenho as configurações, o Vitor Meirelles, eu tenho o Pedro Américo retratando o corpo, mas é sempre o corpo feminino de uma determinada forma, de um determinado olhar. Eu tenho a figura dessas mulheres tomando as artes, fazendo as suas pinturas, tomando formas. Eu tenho, por exemplo, esses outros olhares que o Márcio vai ensinar e vai ajudar a gente a trazer. Então, quando eu trouxe hoje, para a gente poder representar, eu queria, de alguma maneira, romper um pouco sobre os olhares que a gente tipicamente tem sobre esse momento da República. E que a Constituição me ajuda a pensar sobre isso. Eu acho que eu atropelei um monte de gente que queria falar sobre a Constituição, mas é porque era o tema e aí já levantou a bola e eu já fui embalado nele, desculpa. Vocês, de novo, quem viu da última aula a Constituição, o que chamou a atenção? Vocês conseguiram pegar meu argumento? Meu mote funcionou? Não? Para mim, Ih, sim. deu ruim. Para mim, sim, e muito. Tá bom. Fala, Rodrigo. Não, tô só escutando. Então tá bom. Mas pegou, concordou, não gostou, entendeu? Pouquinho. Tô devagar um pouquinho. Tá bom, não tem problema não. Com isso eu consigo trabalhar e eu consigo fechar a lógica da instauração da República. Eu posso trabalhar alguns aspectos políticos, só para quem não lembra dessa parte. A Primeira República Brasileira é uma república onde a gente teve um intenso debate sobre a necessidade de pontuar que tipo de governo a gente queria, ou que tipo de processo a gente queria. E um desses processos tinha uma preocupação muito forte com a institucionalização. Era necessário, de alguma maneira, institucionalizar o Brasil. E essas dinâmicas de institucionalização, elas vão trazer as preocupações em reformas, em códigos, em disputas desses intelectuais, o que vai ser algo que a gente vai estar estudando bastante. O primeiro grande debate da República Brasileira vai ser um debate que ele parte em torno sobre se a gente já deveria ter um modelo mais republicano, mais tradicional, ou se a gente, na verdade, precisaria de uma ditadura. Sim, uma ditadura. A gente acabou de virar república e a gente já está falando em uma ditadura. Olha, cargos eletivos em até determinados pontos, eles devem funcionar dessa forma, mas me parece absolutamente fundamental a gente manter um governo central, a gente manter um governo forte, até para fugir de determinados processos e fugir de determinadas situações que a gente já tinha vivido no período regencial. Não à toa, a escolha do Deodoro e depois do Floriano, o Deodoro é escolhido definitivamente por conta do seu processo histórico. O Deodoro ele é definido de uma maneira simbólica, é alguém vinculado ao imperador, é alguém que tem, mas ele não vai resistir, ele não vai conseguir. Aí você vai ter um debate sobre aí, fazemos nova eleição com a saída do Deodoro, com as primeiras medidas do Deodoro, e a decisão é não tem eleição, vamos garantir isso aqui, vamos primeiro consolidar essa república. Então é uma escolha clara e direta, a escolha que a gente deveria se manter, que a gente deveria ser uma estrutura ditatorial.
E é a escolha que se consolida de fato. O Brasil ele passa a ser uma ditadura sobre o domínio floriano, e não à toa. Essa ditadura sobre o domínio floriano ela vai ser fortemente contestada. Ela vai ser... Por que a gente precisa desse modelo? E isso levantar algumas situações mais complexas ao longo do tempo que a gente precisa entender de uma forma interessante. Deixa eu fazer uma passagem final pelo tema 1, que eu acho que é importante a gente poder colocar e é legal. Só um minutinho. Só um minutinho mesmo. Vou colocar um material para vocês enquanto... Tem dúvidas, tem perguntas enquanto eu estou recarregando aqui a página? Eu acabei a unidade 1, né, o tema 1, o tema 2, na verdade, de História do Brasil Republicano, que é a instauração da República. Eu estou só fazendo as passagens aqui, porque elas são importantes para a gente poder mensurar e ter a clareza de que a gente, de fato, passou por elas. Quem não acessou esse tema, eu vou pedir encarecidamente que entre nele, de preferência agora, porque a gente, eu preciso que vocês estejam acompanhando comigo. Não adianta eu fazer uma aula, eu fazer uma troca, eu construir esses debates sem que a gente consiga estar fazendo esses caminhos. Eu já tenho um número até bastante bom de pessoas que já viram o material, essa parte já tinha passado. As ideias republicanas, a crise do império, tudo isso eu já tinha, a gente já está na instauração de fato. Peraí, deixa eu chegar na parte aqui, o fim do império. Não, vai por aqui, né, prego? Tu tem um menu para isso. Então, a República da Espada. Então, é muito interessante que a gente consiga perceber exatamente essas linhas. Então, a gente já sabe que o governo provisório é o governo de Floriano, ele está ali colocado, e a Primeira República é imediatamente instaurada a partir de uma lógica de República da Espada, que são esses primeiros anos entre 1889 até 1894. Então, uma ditadura, vou repetir porque é importante, para que a gente não tenha dúvida, é uma ditadura que vai estar com uma duração de consolidar o nosso governo. Primeiro com o Deodoro, que é a ideia de articular e trabalhar essas forças. Então você vai ver os representantes, a autonomia federativa, a ideia do projeto, aqui ó, já a ala de políticos gerais, por sua vez influenciada pelo civismo, almejava a organização de uma ditadura republicana, que possibilitaria a manutenção da ordem e viabilizaria a consolidação do país. Então não tem nem muita discussão. Então, aqui, ó, os militares, em sua maioria, consideravam um poder executivo forte e passar por um certo período de ditadura. Boris Fausto está colocando sobre essa questão. Então, é como se você tivesse o Zé Murilo Carvalho colocando sobre uma questão de um pacto de poder onde você deveria ter claramente essa estrutura. Então, é, sim, a consolidação de um modelo. E de um modelo que vai ter algumas medidas relativas a isso, e boa parte delas são políticas que ou estão na Constituição, que eu trabalhei com vocês, ou, por exemplo, uma ideia de estabelecer um modelo muito claro de autonomia política desses estados. Então, a ideia dos impostos, a ideia da organização de forças armadas, o que estaria com o governo, o que estaria fora da esfera do governo federal, são alguns elementos que passam a ser discutidos. Então, esse ser estabelecido. A ideia de que voto direto e universal, pelo amor de Deus, não, está virando bagunça. E o principal elemento é essa nova busca econômica. A gente precisa lembrar que o café ele já dá alguns sinais de crise, e quando você vai ver o Brasil tentando ser republicano, a ideia da sua moeda e a circulação de moeda, muita gente chama Rui Barbosa de louco pela política do encilhamento, não tem nada de louco, é um momento que a emissão de papel de moeda
ela está em crescimento, isso não era tão recorrente assim antes daquilo, e aí você vai começar a ter esse processo. Só que o mundo já é diferente. Houve uma redistribuição no mercado de trabalho, houve uma ideia de um estabelecimento e crescimento das cidades, e com essas crises acontecendo, com a especulação crescendo, adivinha o que a gente tem? Olha o desemprego aí no centro das cidades, olha a tentativa de você tentar resolver isso, e o quadro de inflação. Enfriamento é produzir mais dinheiro, emitir nas casas de moeda mais dinheiro, como uma forma de você, de alguma maneira, fazer a manutenção. O ministro Rui Barbosa é uma figura importante, mas muitos dizem que foi por conta dessas medidas, ou das medidas de destruir os documentos relativos ao período da escravização no Brasil, que ele nunca conseguiu ser presidente de fato. Deodoro é presidente com 129 votos, eu adoro essa imagem, esse número maravilhoso. E aí depois você tem o Floriano sendo eleito com 153 votos. Imediatamente, quando Deodoro sai, você passa a ter essa reorganização. A estrutura, já falamos um pouquinho sobre a questão de como a primeira oportunidade a gente tem uma derrubada, e a gente depois, na aula que vem, eu vou falar dos movimentos contrários. O governo Floriano e as políticas aqui relativas a ele, e a gente vai estar desenvolvendo um pouquinho mais sobre isso com essas duas grandes revoltas que eu quero trabalhar na aula que vem. Professor. Aula que vem, a gente vai estar discutindo sobre a revolta da Armada, e a gente vai estar discutindo sobre esse movimento no Rio Grande do Sul, que vai estar colocado ali como movimento separatista de uma maneira muito importante. Então, quem puder já dar uma olhada nisso, eu acho que é bem importante para a gente colocar. Tá? Professor. Eu vi recentemente acho que foi um podcast que o motivo, tipo assim, um dos sintomas de sempre o Brasil ficar nesses ciclos de ditaduras de militares é pelo fato do golpe ter sido essencialmente militar, né? E isso deu meio que um poder a eles, ou uma crença achar que seja responsabilidade do exército ou não. Eu acho complicado. Eu entendo a lógica, eu já vi isso também em algumas tradições e alguns elementos, só que a gente tem, por exemplo, elementos muito relacionados à figura de figuras carismáticas relacionadas a isso. Uhum. Então, normalmente, a ideia de poderes carismáticos utilizados como forma de construir algumas centralidades, elas são importantes para a gente poder pensar. Então, eu prefiro entender de uma maneira como um dos elementos, um elemento importante, mas eu não costumo cravar exatamente a ideia de que, olha, não, é essa tradição que se reproduz e acaba gerando esse mecanismo. Eu fujo um pouquinho dessa linha, entendeu? Uhum. Mas é uma linha bastante recorrente, tá? É uma linha bastante utilizada quando a gente estuda história do Brasil e a maneira como a gente estuda história do Brasil. Tá? Uhum. Dúvidas, questões, pontos, ideias? Não. Para a próxima aula, eu queria que vocês vissem ainda o finalzinho desse primeiro tema, onde eu começo a discutir política oligárquica, e eu queria também começar o tema 3, para a gente começar a sair desses centros e para a gente colocar algumas outras questões que vão ser importantes aí para a gente poder trabalhar. Deixa eu registrar a chamada aqui, porque aí eu não preciso... Isso, vamos para os sertões. Para que a gente possa estar pensando aqui um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a chamada, que aí eu já faço logo isso, que aí eu também fico livre. Me perdoem, porque como depois eu preciso fazer esse cumprimento, a gente já garante logo.
Então, História do Brasil Republicano. Não, abri errado. Menos antropológicos, não. História do Brasil Republicano. Então, vamos lá. Pauta. Dia 2 de setembro. Bárbara está por aqui? Não. Eunice? Não. Tá sim, professor, presente. Assim? Perdão, Eunice. Vai. A Bárbara está aqui. Não é a Bárbara, nem a Eunice, não. É a Bárbara que está aqui. Isso. Eunice não está. Beleza. Gustavo. Marisa. Marli. Mel. Vanessa. Deixa eu ver aqui, tem mais gente. Só tem esses hoje? Espera aí. Deve ter mais gente aqui. Ou então vai dar ruim, depois eu vou ter que lançar tudo de novo. A lista de chamada era maior, porque hoje ela está menor. Continuar a preencher. Tá. Foi só porque eu quis fazer na hora, ela entrou com erro aqui, eu não vou discutir com isso não, depois eu brigo com ele. O conteúdo tá legal, né? Eu gosto também. Mas não foi eu que escrevi sozinho, não. Teve mais gente. Mas ele tá legal sim. Tá? Questões, pontos, dúvidas, ideias, sugestões. A gente tem 9 minutos ainda. A próxima aula a gente vai falar um pouco da Revolução Farroupilha? Vai. É porque minha esposa ela é gaúcha, né? Então ela tem, às vezes, outro posicionamento, outra ideia sobre isso, entendeu? Entendi. A gente vai falar de 3 movimentos. Até vamos fazer isso. Vamos nos organizar para a gente poder fazer isso. Semana que vem eu quero falar de Farroupilha. Semana que vem eu quero falar de Canudos. Semana que vem eu quero falar de Farroupilha, Canudos e Vacina ainda não vou falar. Ainda não vou falar de... Revolta da Armada. Revolta da Armada. E aí eu queria pedir para vocês, cada um aqui agora, se manifeste. Sempre legal, Sertões. Sempre legal, Sertões. Eu queria pedir que cada um se manifeste aqui e... Cada um se manifeste aqui sobre qual que vocês querem estudar. Eu vou pedir para que vocês apresentem na aula que vem uma das 3. Farroupilha. Apresentar. Canudos, professor. Beleza, então eu tenho 2 Farroupilhas, 2 Canudos, 3 Canudos. Bora, alguém para Armada. Farroupilha, Armada, Marcos Vinícius. Mais alguém para Armada. Joyce para Armada, beleza. Vamos botar um terceiro aqui, Bárbara, para você, ó. Movimento Pau Colher. Tópico. Indica alguma literatura, professor, sobre o tema? Por exemplo, Canudos tem Sertões, do Rio Grande tem bastante coisa. Eu vou deixar vocês procurarem, eu acho que faz parte isso também. Mas busquem bons artigos, tá? Evitem a facilidade da IA, porque ela é boa para resumo, para pegar alguma coisa rápido, mas tem alguns artigos que são bem legais. O senhor quer um breve resumo apenas? Não, eu quero que uma vocês... visão pessoal. Uma visão pessoal de uma pesquisa. Beleza. Pau Colher não, Pau Colher vai ficar muito depois. Deixa eu tirar o Pau Colher aqui. Vamos manter só esses 3 mesmo. Eu quero uma visão, eu quero autores que vocês viram que falem sobre isso, eu quero materiais que ajudem a pensar, tá? Mona Lisa, você não me disse ainda qual que você quer. Igor. Revolta da Armada, beleza. Beleza.
Quem não pegou, depois vai chegando com os demais lá. Eu acho que é um jeito legal. Porque quando vocês pesquisam, vocês ficam muito mais fortes a colocar. Então, cara, se achar a imagem legal, traz. Se achar a música com as referências, traz. Se achar curiosidade, traz. Se achar bons artigos, traz. Por exemplo, Falar nos Sertões é uma obra fabulosa para a gente poder olhar. Entendeu? Eu acho que vale muito a pena. Pauculher é legal, Pauculher é um movimento, mas é de um pouquinho depois, Bárbara. Mas guarda com ele, começa a procurar. E aí depois, quando eu chegar com ele lá na década de 30, eu falo, eu confundi com outro. Eu gosto bastante Pode ir. do Farroupilha, professor, porque, tipo assim, aqui no Rio a gente não vê, por assim, um bairrismo, às vezes até, eu acho perigoso, ao mesmo tempo que às vezes eu acho até bonito, tipo assim, o bairrismo, assim, minha esposa, quando ela fala qualquer coisa do Rio Grande do Sul, ela fala com uma glória que parece até que ela exalta uma coisa que eu fico, tipo assim, meu Deus. É isso aí mesmo. E faz parte. E a gente tem que entender isso aí. Mas eu não consigo ver isso, tipo assim, a gente não vê isso aqui no Sudeste. Até vê, mas não com esse mesmo teor, tá? Isso é bem interessante. Botei o contestado aqui dentro do contexto, movimento messiânico do contestado, que vale a pena. Ana Gabriela, que chegou agora. Ana. Pega também o movimento do contestado. Lá em Santa Catarina. Você consegue perceber isso em alguns mecanismos, tá? Mas eu entendo. Fica contestado, Bárbara. Tem coisas, tipo assim, com a família dela que se eu brinco assim, eles acham até desrespeitoso. Tipo, Imagino. Eu acho engraçado às vezes. Mas aí faz parte. Não, sim. Mas algumas coisas assim, se eu falar assim, vocês perderam, pô, se tomaram uma coça e ainda quer ficar reclamando, isso aí já é acabar com a festa, já, entendeu? Já, aí você aí você já abusou. Eu entendi, imagino. Mas é legal, quando a gente entra no mergulho, a gente consegue entender um pouco melhor do que significa cada um desses movimentos. Então, vamos nessa, Rodrigo. Acho que vai ser legal e todos os outros tragam, porque eu acho que a gente vai conseguir um material bem rico, tá? Tá bom. Beleza, meu povo? Combinado por hoje? Então tá bonito. Fiquem com Deus, grande abraço. Tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.